And you believe forever. Então vamos compartilhar. Compartilhando. Olá, boa noite, pessoal. Só compartilhando aqui, vamos para dar início aqui um bate-papo, né? Na verdade, é mais assim, tipo, sei lá, querendo entender a situação, né? Eu tava vendo aqui que o Bolsonaro, ele teve 40% de aprovação, né? Contra 29% de reprovação. A gente vai falar sobre isso. E aí eu quero entender o porquê que esse acontecimento veio, ou se a gente está trabalhando pouco, ou se o povo realmente está sendo iludido. Eu espero que o meu Nordeste não tenha contribuído com esse aumento. Vamos lá, pessoal. Durante a semana toda a gente soube das mentiras de Bolsonaro, principalmente quando ele se apresentou lá na ONU. O cara mentiu pra caramba. Verdade, de fato. Então, quando eu fui surpreendido hoje por essa pesquisa que Bolsonaro correspondia a 40% de aprovação. Antes de início, eu quero desejar para vocês tudo uma boa noite. Eu me chamo Suderland Castro. Isso aqui é o grupo Pérolas de Bolsonaro e lá está sendo compartilhado por 75% contra Bolsonaro e o Nordeste contra Bolsonaro. Não são os grupos de base que a gente tem aqui de oposição ao governo Bolsonaro. Aquela trupe lá toda desqualificada, né? Então a gente vai fazer aqui um balanço sobre esse percentual e também uma mensagem que eu quero passar para o grupo, né? Vamos lá, pessoal. No G1, o governo Bolsonaro, como foi dito, tem 40% de aprovação contra 29% de reprovação. Todo mundo sabe de cara que isso aqui é consequência do auxílio emergencial. Então, durante 3 dias via telefone, agora a gente está aí. Opa, Cláudio, eu vi você aí, meu irmão. Beleza? Tá tudo bem aí? Vamos participando aí, né? Devia ter convidado você para entrar em contato aqui, né? Bom, pessoal, o Ibope. Acho que é no Ibope aqui, né? Foi o Ibope. Foi divulgado pelo Ibope. Ele disse que o governo é avaliado ótimo, bom e tem 40%. Irregular é 29%. E ruim e péssimo também é 29%. E quem não soube responder nada foi 10%, equivalente a 10%. Eu falei para vocês que eu espero que o meu Nordeste não tenha contribuído para essa aprovação, porque sabemos muito bem que o auxílio emergencial, eu vou dizer uma coisa bem sincera, não só beneficiou o Nordeste, mas também todo o Brasil. Lembremos nós que o Brasil, e é interessante que na fala de Paulo Guedes disse que não sabia desses brasileiros invisíveis, 38 milhões de desempregados. É o ministro da Economia, é o que temos para hoje. Em falar em ministro da Economia, vocês viram como ele, vergonhosamente, né, foi retirado numa coletiva pelos 2 generais que compõem, né, o governo Bolsonaro. Estamos sentindo agora a mão das Forças Armadas atuando até no discurso no posto Ipiranga. Para ser exato, Paulo Guedes está mais para o boneco maluco do posto do que o próprio posto Ipiranga. As soluções está totalmente equívoca daquilo que realmente é prestado. Vamos lá. A desoneração, né, da folha de pagamento parece que quer ser trocada por um novo imposto, né, que é aquilo que é transações digitais. Tipo o CPMF. Quando você tinha cheque banco, você passava lá aqueles dados bancários e era descontado o imposto. Só que nesse novo imposto que o governo tanto sonha, ele é mais letal do que a antiga CPMF. Veja bem, principalmente agora na pandemia que usamos quase 100% transações digitais, compra, pagamento, transferência e tudo mais. Exatamente. Imagine isso sendo cobrado por tributos. Milhões de brasileiros. Porque hoje o acesso digital é muito mais fácil. Todo mundo tem um aplicativo bancário ou aplicativo de qualquer coisa. Você pedir comida ou pagar.
qualquer forma de transação digital. O imposto vinha em cima, mas o governo, muito malandro, numa meia boca de reforma administrativa, joga a culpa lá para a Câmara. Isso até é bom para a gente discutir, que eu quero falar uma coisa bem aqui dentro do grupo, né? Porque a gente vai fazer aqui um apanhado de coisas bem bacana. Pessoal, é o seguinte, sobre algumas informações que eu e os moderadores aqui, né, que são outros administradores também do grupo, temos uma preocupação em uma discussão política saudável. Claro, sei muito bem que o grupo Pérolas de Bolsonaro foi criado com o propósito para ser uma sátira, mas de forma crítica com senso político. Exatamente, a gente se diverte também falando de política. Então, essa é a intenção do Pérolas de Bolsonaro. Os 75% já é uma coisa mais intelectualizada sobre o debate político. Lá, a coisa realmente é mais voltada no debate político. Mas eu ando prestando atenção por alguns pontos que é muito importante que tenhamos. Principalmente nós da esquerda, já que fomos diversas vezes acusados pelos bolsominions que não temos leitura e que não lemos. Na verdade, eu quero pedir a todos que prestem muita atenção nos posts, nas mensagens e nas figuras. A gente precisa criar um hábito de ler e interpretar cada vez mais para não gerar atritos. Às vezes as denúncias que são, que vai lá para nós, quando olhamos as pessoas que foram denunciadas são base nossa, pertencem ao grupo, são de esquerda, contra Bolsonaro. Porém, a mal interpretação do texto ou no seu pensamento, na postagem, no meme, acaba levando essas pessoas a ser denunciadas. E a gente, às vezes, por ter uma carga muito alta e não dá tempo para analisar, e a gente às vezes acaba excluindo, o post, como também, a pessoa. Eu, por exemplo, já os meus moderadores, eu tenho 2 que se tornaram moderadores do grupo porque eu os excluí, bloqueei, e foram ao meu mês para avisar que não era bolsonarista, era pessoa esquerda, que foram mal interpretadas. Aí eu peguei, conversei, coloquei de volta e comecei a olhar elas. E aí fiz o convite para me ajudar na administração, a moderação do grupo. O grupo Pérolas de Bolsonaro é um grupo de política que critica mesmo o governo Bolsonaro. Não é um grupo recente, tem aí 2 anos e meio. Foi criado realmente depois das eleições com o propósito de ser oposição. Mas também queremos uma oposição sadia. O grupo mais recente, que tem aí aproximadamente quase metade do Pérolas, é o Somos 75% levado para aquele fenômeno Somos 70% a favor da democracia. Então, é nessa razão que quando eu olho essa porcentagem de aprovação do governo Bolsonaro, isso me deixa muito preocupado. A pessoa que estava para chegar próximo, à casa dos 26, e com essa pandemia, pela sua má gestão, pelas mais de 140 mil vítimas causadas pelo coronavírus, um desastre econômico, Paulo Guedes reconheceu que haviam brasileiros desconhecidos, quase 40 milhões de desempregados, uma população muito alta, o auxílio emergencial sendo cortado pela metade, e a gente descobre que todos esses efeitos fizeram o quê? Ele ganhar popularidade. É incrível como o Brasil é o país dos avessos. Não entendo realmente essa questão, da população ter essa aprovação. Então, de fato, eu acho que precisamos nos empenhar mais. E, pessoal, tem uma coisa muito interessante em outros grupos. Já fiz parte de outros grupos, já fui moderador de outros grupos. Meus moderadores também fizeram ou ainda fazem parte de alguns grupos. Mas o Pérolas de 75% é o grupo que mais limpo em relação aos bolsominions infiltrados, ele é deles. Nós realmente prezamos mais a qualidade do que a quantidade. O grupo poderia aí estar na casa dos 100 mil? Com certeza, mas talvez metade desse pessoal fosse pessoas que não se identificassem muito com as nossas ideias. Isso aconteceu quando eu estava no 70%, e alguns outros grupos que acabam mesclando aqueles que é contra Bolsonaro, porém pertencem a uma base de direita, ou são admiradores do Amoedo, ou do Sérgio Moro, ou do Mandetta, e isso não é saudável. Isso não é saudável. Então veja bem, essa questão do discurso político dentro dos grupos, e também
a presença dos líderes, eu acho que o Pérolas de Bolsonaro e o 75, que é transmitido ao vivo diretamente por os dois as lives, eu acho que, não sei, eu posso até conhecer só o grupo 70% lá que esqueci até o nome do dono lá fazer também. Mas acho que é muito pouco dos grupos que é onde o administrador, o criador da página vem e conversa com vocês. E a gente tenta manter de forma coesa o grupo e harmônico também, para não inventar esses atritos. A discussão política tem que ser levada a sério. Mesmo que seja ano de eleição municipal, a gente está na sensação de que estamos batendo na porta de 2022. E diferente de 2018, nós não estávamos agrupados nas redes sociais. Nós somos sempre movimento de rua. É claro, a esquerda trabalhou em rua. A esquerda não era de rede social. E de forma rasteira, de forma silenciosa, a direita se apoiou nas redes sociais. Veja bem, no meu canal no YouTube, é muito difícil eu tentar aglutinar pessoas de esquerda, mas a direita consegue com facilidade em cima de mentiras. Nós não temos mentiras. Então, para mim, quando o Bolsonaro chega a 40% de popularidade, tem duas coisas para mim que é certeza. Primeiro, o auxílio emergencial que deu uma ajuda para aqueles mais pobres, de fato, ninguém pode negar. E segundo, nós não estamos levando a sério o trabalho de oposição nas redes sociais porque não estamos divulgando de forma correta, as informações para as demais pessoas. O auxílio emergencial, de acordo com o Bolsonaro, e aqui todo mundo sabe, pela sua aprovação seria de R$200, não de $1.000, como ele falou na abertura da ONU, que estava ajudando o brasileiro 65 milhões com $1.000. Não, por ele era 200. O programa todo não vai dar nem $850, quanto mais 1.000. E aí o que aconteceu? A Câmara entrou, claro, para poder brigar por um aumento maior, correto, O PT pediu 1.200. Mas não dava, e aí a Câmara brigou e acabou fixando em 600. A outra briga agora, porque ele reduziu para 300, mas mostraram que aonde tinha recurso dava para fechar até o final do ano, ok? Mais 300 ficaria R$600. O programa vai findar no dia 31 de dezembro. Então, olha só como este governo ele não se preocupa com as pessoas. Houve muito atraso, nova avaliação, e as pessoas acabaram recebendo suas parcelas não no mês de abril, melhor seja, de março como seria, mas abril, maio e outras em junho, quase julho. Então muita gente vai nem ser beneficiada e existe um atraso de fato, porque é uma complicação muito grande que a Caixa fez nessa questão da aprovação. Então a gente tem que levar esse trabalho de conscientização. Quando joga-se uma informação, veja bem, também outro cuidado que eu quero que o pessoal do Pérolas tenha. Eu acho que eu vou ficar mais presente, não sei, vai depender muito da situação, que eu também estou em campanha eleitoral municipal. Mas eu quero olhar mais de perto determinados assuntos dentro do Pérola, principalmente postagem, fazer a discussão para que possamos ler mais e interpretar. Não sejamos apenas pessoas que vai ficar gritando nas redes sociais, jogando memes, e aí no final das contas seremos só um grupo de bagunça e não carregaremos um discurso inteligível, saudável, político. Então preste muita atenção, se alguém postou algo que você acha que tem um sentido que não favorece o grupo, você procura saber se aquela pessoa escreveu porque foi uma questão de indução, ou porque é uma má interpretação, ou se realmente é um infiltrado. Bate o papo. Denuncie. Teve postagem. O Pérolas é uma sátira, então às vezes vem com postagem mesmo irônica. Mas quando há um excesso de denúncia, também nos preocupa, porque, querendo ou não, nos causa preocupação se as pessoas estão interpretando bem. Essa é a situação no presente momento. Pessoal, tirando sobre essa questão dos 40% de aprovação de Bolsonaro, que lamentavelmente chegamos no mês de setembro, em 3 dias, de dia 17 ao dia 20, 2.000 pessoas ouvidas pelo Brasil todo, acabou dando essa porcentagem de 40%, a gente nota que a gente realmente se contenta com muito pouco. E de fato, nós estamos aí vivendo piores dias no nosso país, mas graças a Deus estamos tentando sobreviver com vida. E aí você nota que R$600 não está ajudando mais, porque as coisas subiram realmente. Fosse engraçado que o governo ele tem uma mania de se isentar de suas culpas.
um fato dizer que eu vi alguns vídeos de bolsonaristas defendendo o Bolsonaro porque ele não tinha culpa do aumento do arroz, do aumento do óleo, do feijão, da carne, o que quiser. Pessoal, se um presidente que está governando o país não tem responsabilidade, né, daquilo que está acontecendo de aumento e tudo mais, fica muito difícil a gente achar um culpado se ele é o culpado. Ele administra o país. Eu vou botar a culpa em quem? A responsabilidade passa para quem? Vetos presidenciais existem para quê? Projetos de lei, Câmara. Então ele realmente é culpado de tudo. E aí a gente nota que as redes sociais acabam levando informações distorcidas. E aí as pessoas aceitam, achando que foi Bolsonaro que deu R$600, que abriu uma linha de crédito para pequenas e microempresas. Nós quebramos indústrias aqui, empresas. Ó, tá com 85%, se não me engano, é que o Brasil perdeu de investimentos estrangeiros. O cara vai lá na ONU e mente uma coisa que ele não fez. Tá complicado da gente realmente levar a sério um sistema de cobrança, de oposição, de crítica, quando essa porcentagem chega, né? E aí a gente sabe muito bem, com isso que está aqui, não há nem impeachment e ainda qual o risco dele vir forte em 2022 para uma reeleição. Mas, né, acreditado popular que o amanhã só pertence a Deus, e o futuro a gente já começa a desenhar com que a derrota de Donald Trump nos Estados Unidos. É de fato que os movimentos de novo lá em rua começaram com a liberação, né, a absolvição de 3 policiais, né, no caso de uma moça lá, já pegar o nome dela aqui, que foi morta, e esses policiais acabaram sendo absolvidos, e o que aconteceu? Outra manifestação nas ruas dos Estados Unidos. Nesse exato momento, eu digo para vocês que tanto o John Biden quanto o Trump, eles realmente têm alguns problemas acolá com a China, sendo que o Trump é quem mais direciona um inimigo à China, porque é uma retórica de fascistas encontrar um inimigo externo. Mas o problema interno dos Estados Unidos está tão agravado, são mais de 22 milhões de desempregados, uma economia que acabou perdendo aí bons resultados, uma crise sanitária, mais de 200 mil mortos, mais de 8 milhões de contaminados, sabe? Isso tudo mostrou para os americanos, principalmente com as manifestações, que Donald Trump é fraco como presidente. Ele aponta dizendo que Joe Biden é fraco, mas na realidade, naquilo que os americanos estão sentindo, é o Trump que é fraco, é por isso que ele vai perder. Sabendo muito bem do que ele vai perder as eleições, ele já ameaça e disse hoje que as eleições nos Estados Unidos serão decididas no Supremo, lá na Corte Americana. Ele não sairá na Casa Branca, né? Acho que nem na pera, Casa Branca, Blanca é em espanhol. Então, ou seja, ele já tem a certeza de que vai perder e vai brigar, recorrer na Suprema Corte Americana. E aí, de fato, quem vai ter os maiores, né? O maior número de delegados é o Joe Biden. Mesmo que aconteça algo extraordinário, mas as pesquisas apontam isso nos Estados Unidos e também toda a forma atrapalhada de Donald Trump ter carregado os Estados Unidos. O homem é uma bomba atômica e os americanos não é chegado a entrar em guerras que não dê resultado, precipícios. Vejamos bem, na guerra do Vietnã, quando 60 mil soldados foram mortos e era uma guerra inútil que não servia para nada, o americano fez pressão para poder aquelas tropas voltar. E voltaram. Saíram humilhados. Perderam para os Vietcongos, né? Acho que é o nome correto do pessoal do Vietnã. Ou seja, perdeu feio. E aí o que acontece? Nos Estados Unidos, nesse exato momento, perderam mais de 200 mil americanos numa guerra. Não vá pensar que o que estamos enfrentando no mundo agora, por causa do coronavírus, é uma guerra sanitária. Perdendo a eleição, John Biden assumindo, não é chegado a Bolsonaro e cobrará políticas ambientais de proteção e preservação no meio ambiente na Amazônia e no Pantanal. Isso, eu digo a vocês, talvez até no máximo do meio do ano de 2021, o acordo Brasil, União Europeia e Mercosul será desfeito porque o governo Bolsonaro
é o que mais promoveu queimadas e destruição da nossa Amazônia. E agora o Pantanal. O nosso ecossistema cada vez mais ameaçado pelo maluco. Eu sei que todo governo teve desmatamento, a questão da expansão do agronegócio, da mineração, né, do garimpo, etc. Coisa e tal. Mas esse governo, o de Bolsonaro, ele realmente usou a sua mão pesada para poder liberar esta forma ilegal, né, de derrubada, queimada e exploração. E pior, tudo na terra de índios. O cara acha inimigo para todo canto. Quem tá tocando fogo no Pantanal é o caboclo e o índio. Os caras vão lá e riscam fogo. Pessoal, as áreas e as reservas que os índios e os caboclos ribeirinhos moram não se compara, é pequeno. Quem está queimando e derrubando são grandes fazendeiros, estão lá loteando o Pantanal e agora com mais força a Amazônia. É uma destruição declarada, coisa que o governo militar na década de 60 tentou, foi freado, e esse governo, com aquele ministro Ricardo Salles, de forma criminosa, está fazendo isso. Olha, é um governo com ministros tão atrapalhados, e a forma hoje como o Paulo Guedes foi retirado na coletiva por 2 generais, mostra realmente que os generais vão agora assumir a dianteira desse governo bagunçado, já assumiram a responsabilidade de muita culpa, principalmente como o ministro, agora ele é ministro da saúde, o Pazuello, o cara que liberou aí para você tomar cloroquina, né? O que acha que o Nordeste é lá no Ártico, fora outros erros de informação que eu acho que o Exército está ensinando muito mal. Então, assim, esse é o nível de militares. Eles são resquícios num período da década de 70 que foram formados de um Brasil que não existe. E a figura de Bolsonaro, como aquele capitão sendo superior a generais, é ultrajante e vergonhoso. A ordem foi invertida. É capitão quem manda em general e o general diz amém. E, vou ser bem sincero, já era para ter sido impeachment. Eu não entendo esse amor doentio que determinados companheiros nossos aqui do Brasil, né, nossos amigos, irmãos brasileiros, família, tudo em geral, criaram simpatia no cara. Eu estou compartilhando dentro do meu Facebook, de vez em quando dentro do grupo Pérolas, em 75% também, trechos do History falando sobre o fascismo, né, e o nazismo. Veja bem como Bolsonaro se associa às ideias de Mussolini e de Hitler. Agora, porque, diferente daquele período que o mundo passava por um momento conturbado, na Primeira Guerra Mundial, né, com alguns tentando se recuperar, outros já tinham se recuperado, com o caso da Alemanha, aí entrando na Segunda Guerra Mundial, mas aquela coisa arcaica da Primeira Guerra Mundial, ainda carregada na Alemanha, foi que gerou aquela bagunça todinha, né? E aí se criou-se aquela bomba extremamente perigosa que era a união do nazismo e do fascismo. O Bolsonaro tem tendência dos dois. É de fato, é notório. Seu discurso, sua forma de pensar e o modo preconceituoso pelas minorias. Ele tenta impor uma coisa que é chamada maioria, que no Brasil não existe maioria, porque na verdade aqui nós somos um país formado por várias raças, somos mestiços. Do sul, não, o norte, do leste ao nordeste, tudo isso. Então, ele não respeita determinados povos como os indígenas, os caboclos, os negros, as mulheres. Assim, é o pior presidente assim, de toda a história dos presidentes que passou no Brasil. Tivemos presidentes ruins, mas eram presidentes que não sabiam economia, presidentes que não tinham realmente senso de gestão, mas nada se compara a um lixo humano como esse rapaz, esse cidadão, e ainda nos mata de vergonha diante, né, de líderes mundiais lá na abertura da ONU com um discurso mentiroso. É lamentável que tenhamos que passar por isso, né? Pessoal, o Bolsonaro, quando eu abro aqui as notícias, tem tanta coisa para falar e a gente não tem muito tempo, porque eu sei que a maioria aqui, o trabalho, está tentando se virar, porque nós realmente ainda nós somos guerreiros, isso é de fato. O país passa por uma dificuldade, infelizmente a nossa
curva, ela não achata. Temos contaminados e mortos pelo coronavírus, e até que se chegue de fato uma primeira vacina, ainda vamos ter que enfrentar muito isso. Parece, e é de fato, porque a quantidade de mortos foi muito grande em Manaus, eles chegaram, né, aquela proteção de rebanho, né? Imunidade de rebanho. Mas veja bem, o preço que Manaus pagou para poder chegar a isso. O governo é displicente. Perdemos 140 mil brasileiros. Em nenhuma guerra perdemos tantos brasileiros quanto perdemos para esse coronavírus. Eu só queria saber quem é que irá cobrar do presidente, porque ele foi responsável. Ele foi responsável. Ele é o presidente do país. Ele devia proteger os brasileiros. Não, ele induziu os brasileiros a ser contaminados. O engraçado eu faço parte de um grupo nas redes sociais de levar informação política. E claro que a gente da esquerda, como não era um número muito alto, algumas informações a gente passava pouco, pequenos grupos ou por nossas páginas, até que alguns grupos foram criados. E aí a gente, né, de esquerda, centro-esquerda, esquerda conservadora, progressista, esquerda de todas as formas, somos uma única só. Começamos a atuar de forma mais séria com pensamentos críticos nas redes sociais. Mas existe uma turma aí da direita que ganharam notoriedade nas redes sociais, e um público bem avassalador, com mentiras. E eu luto com esse povo de forma ainda um pouco tímida, porque as páginas que eu tenho, os grupos que eu tenho, não tem a quantidade que eles têm. Mas eu vou lá, peito mesmo, não tô nem aí. Então um deles é essa criatura. Já tive uns confrontos lá no YouTube dele lá, o Alan dos Santos. Ele diz assim, né, que para Bolsonaro não ligar mais, isso deve ser para ele, né? E chama Pazuello de canalha. Influenciador digital se mostrou infeliz com a manutenção de uma portaria sobre o aborto. O blogueirinho, né, que se diz jornalista. Então, o blogueiro bolsonarista Alan dos Santos, investigado pela Polícia Federal, que está foragido por espalhar notícias falsas nas redes sociais, diferente da gente que espalha realmente a verdade, e que também instigava a prática de atos antidemocráticos contra o Supremo Tribunal Federal e o Congresso Nacional, ficou irritado nesta quinta-feira, a criança, né, após o governo federal editar uma portaria que regulamenta o aborto no Brasil. Ele publicou em suas redes sociais que é inaceitável a legalização de interrupção de gravidez no país e disse para o presidente Jair Bolsonaro não ligar mais para ele. Não ligue não, viu? Eu não quero mais saber do mito. E ainda chamou o ministro da Saúde, né, Eduardo Pazuello, de canalha. 1000 vezes canalha. O blogueirinho ficou irritado. Eu não entendo porque que esse cara não está preso. Ele e Abraham Weintraub. Eu queria que ele já estivesse preso. Você, cidadão comum. Você que está aqui no grupo assistindo. Faça algo. Fale algo errado contra eles. Pise na bola. Não, mas essa galera, eles afrontam autoridades e a própria Constituição. Então aí, curtindo. Fora o maluco beleza do Vale Gagá, Olavo de Carvalho, refugiado nos Estados Unidos, atacando diretamente aqui a nossa democracia. Eu acho que nossas leis estão para lá de fraca. Aqui no outro discurso, sobre essa questão do Bolsonaro na ONU, teve uma notícia, pessoal, aqui, porque o Facebook ele me notificou que o grupo ele é protegido para evitar que seja hackeado e derrubado. E aí, às vezes, ele me notifica alguma informação que não é verídica. Tipo aquela, realmente, eu acho que o Facebook ainda estava analisando e a agência de checagem, a Lupus, estava naquela questão do Lula ter sido convidado para, né, discursar na ONU. Então, isso, o Facebook me notificou o grupo. Toda vez que ele faz isso, ele vem com uma frase ameaçando de bloquear o grupo, dizendo que era uma notícia não verídica. Eu acredito que deve ser verídica, talvez é a própria Lupus que não tenha se atentado dessa forma, né?
Deixa eu falar aqui com o pessoal aqui, que entrou um bocado de gente, que eu vou mandar um alô aqui. A Rosângela Nóbrega, meu amigo Cláudio, o Antônio Vetronini mesmo. Evandro Vieira, a Vânia Cristina, a Jamil Silva, Auleilton, acho que é o nome correto, Oliveira. Pessoal, aí para vocês aí, uma boa noite, é muito bom ter vocês aqui. O grupo é meio grande, 43 aqui no Pelos e 18 lá no Somos 75% e um 680, acho que é 82 lá no Nordeste contra Bolsonaro. Esse foi o primeiro grupo que eu criei, o Nordeste contra Bolsonaro. Ele tinha outro nome. Ele teve 1000, que foi no período da eleição de 2018. Ele chegou a ter 1000 membros, mas a gente talvez não estava preparado realmente. Fomos pegos de surpresa em 2018. Os outros já estão mais consolidados e a gente enfrenta outros grupos de frente mesmo. Essa questão dos bolsonaristas, né? O Bolsonaro, ele acaba de ironizar a alta cúpula de Brasília por usar máscara e pegar Covid. Então, o presidente Jair Bolsonaro ironizou a alta cúpula do poder de Brasília por usar máscara de proteção facial e mesmo assim pegar o coronavírus durante sua live semanal realizada na noite de hoje. O cara não tem jeito. Fico vendo Brasília, não posso falar nomes aqui, mas a alta cúpula do poder de Brasília, alguns do executivo, do judiciário, bastante do legislativo, também com máscara 24 horas, né, por dia, dormia com máscara, cumprimentava assim e acabaram pegando o vírus. Eu vou ser bem sincero, eu acredito uma coisa. Aquele primeiro exame que o Bolsonaro se recusou a apresentar, ele tinha pego o coronavírus. Mas aí o enviado do capeta, ele tem uma proteção tão grande que ele acabou se tornando um assintomático. De fato, o vírus não prejudica ele, até porque ele é do grupo de risco, mas aquela questão de pessoas que têm um sistema imunológico forte poderia ser transformado de possíveis vítimas a ser pessoas assintomáticas. Daí, esse cidadão é um assintomático. E com certeza, a cúpula toda do poder de Brasília foi contaminado por causa desse abençoado. Exatamente. Vocês entendem? E ele ainda tira onda. Ele não respeita autoridades. Não respeita autoridades. Isso é muito feio por um pai, né? A gente está aguardando aí, parece que a Rússia fechou com o Brasil aí, a questão do acordo da vacina russa, né? Eu estou vendo que ela vai sair 3 vacinas muito próximas da outra, questões só de dias, no máximo uma semana para a outra. A Coronavac, né? Coronavac, para ser exato, que é lá da China, a da Oxford, presta atenção, e agora a da Rússia. Pessoal, dentro dessas 3, só da Oxford que foi para 2 avaliações. Porque dentro dos testes ela pintou aí uns efeitos colaterais em pessoas que estavam sendo, né, os voluntários. Mas aqui no Brasil a gente tinha ouvido falar, principalmente esse grupo aí do esgoto, né, o grupo bolsonarista, que a vacina da China que não seria confiável. Mas pelo que está se desenhando, pelo que aconteceu da vacina da Oxford, né, a Azatec, né, é ela que não se mostra tão confiável porque ela foi interrompida 2 vezes para análise. Tá, tudo bem, eu não também confio 100% na vacina russa, mas o Vladimir Putin, na Organização, né, Mundial das Nações, se apresentou uma pessoa bem confiável na vacina dele, fora que é da China, né? Importante que ela chegue no mundo para a gente poder voltar à normalidade. Mas não será pela questão do governo, não, mas mais pela vacina que chegar de forma ao mundo todo, né? Até porque o Brasil é muito agregado com as economias globais, então se elas estão passando mal também, de fato o Brasil também vai sucumbir, né, com algum país aliado, como é o caso da China e Estados Unidos, se a economia não for bem. Discurso de Bolsonaro na ONU deixa militares em êxtase. Não, vamos prestar bem atenção que esses abençoados que estavam fora do poder
Pessoal, a ditadura militar não agregou valor para o país. Então, em 88, tivemos a redemocratização, uma luta para criar uma nova Constituição. E os militares tomariam papel fora. Não estariam, seriam coadjuvantes, não estariam presentes no processo democrático. Mas eles foram chegando aos poucos. Talvez eles ficaram felizes com o impeachment do Collor. Aí viram uma oportunidade na brecha do impeachment de Dilma. Acharam esse maluco e caíram de paraquedas. Olha, a ala militar do governo aprovou com louvor o discurso do presidente. Por que aprovou com louvor? Porque eles criaram aquele discurso. Aquele discurso estava feito pelos militares, principalmente da história de querer dizer que há uma forte propaganda da mídia internacional para mostrar que o Brasil não é competente em proteção e preservação da nossa Amazônia. E principalmente agora do Pantanal, pegando fogo. É claro que esse discurso carregado com muitas ideias e textos dos militares e o que aconteceu com Paulo Guedes hoje, ao ser cortado, interrompida na coletiva, mostra que os militares estão realmente cravando as suas raízes no governo brasileiro. Então, Bolsonaro, estou falando aqui, o presidente Jair Bolsonaro na Organização das Nações Unidas, na terça-feira, né, os militares estão todos em êxtase. Como diz um integrante do governo, foi tudo o que esperávamos. O presidente marcou, posição atacou, criticou e sem ser agressivo acrescenta. Mas com mentira, né? Também não fala, né? Me preocupa muito, pessoal, porque governos democráticos, e isso está datado em história, em livros, governos democráticos não carregam consigo a presença das Forças Armadas. Os Estados Unidos estão numa baderna, estão numa confusão gigantesca. O que as Forças Armadas fizeram? Se distanciaram. Houve generais americanos que pediram desculpa, perdão, por estar simplesmente acompanhando Donald Trump nas manifestações. Imagine se estivesse atuando no governo. Mas aqui no Brasil, que é um país dos avessos, os militares que fazem tudo errado se sentem exaltados por estar num desgoverno desse. Só está realmente comprovando aquilo que já tínhamos certeza. Militar no governo brasileiro só gera merda. Só dá bagunça. Nem para colocar ordem no maluco, que um dia eles tentaram colocar camisa de força. Porque aqueles generais que estão em torno de Bolsonaro ou eram seus colegas ou seus professores. E de forma vergonhosa estão bajulando um indivíduo que foi expulso por desonra e ainda com um laudo médico por transtornos comportamentais, para bom entendedor doido, e ainda envolvido com todo esquema de corrupção do Rio de Janeiro, os gabinetes dos filhos, né? E com milicianos. Esse é o exemplo de presidente. E o exército adora isso, porque se o exército, as forças armadas, né? As forças armadas, mas a figura está no exército, tivesse honra, tivesse preocupado em ter algo limpo no Congresso, jamais teria apoiado Jair Messias Bolsonaro. Não. Até porque esses mortos pelo coronavírus também é fatia de culpa das Forças Armadas. Afinal de contas, foram eles que produziram milhões de comprimidos de cloroquina, colocaram um militar para auxiliar e depois tornou-se ministro da Saúde e a conta está aí. Tem uma reforma administrativa que não vai sair. Fatiada, se aprovada, não vai surtir efeito. Temos aí um PIB negativo e uma incerteza no futuro. Não que nós queremos o pior para o Brasil, porque nós moramos nele. Mas quando você, dono de uma empresa,
coloca uma pessoa não qualificada para gerenciá-la, o que é que acontece? Eu sou da área de gestão pública e privada, graduação e pós-graduação. E eu sei muito bem quando se coloca uma pessoa incompetente qual é o resultado final que dá. Por que não temos esse cuidado com o nosso país? Porque não temos esse cuidado. Olha só o precipício que colocamos. O super-ministro Paulo Guedes, na qual todo o empresariado brasileiro correu para os braços de Bolsonaro, achando que o cara era pica das galáxias, hoje é humilhado, ridicularizado. O Renda Brasil flopou. A reforma administrativa não vai andar. Investimentos brasileiros saíram, não entraram. Uma desvalorização do real, né? Privatização dos Correios, desoneração da folha, uma nova criação de um imposto voltado às transações digitais. Tudo isso, né? Tudo isso causado pelo Superministério da Economia, pelo boneco maluco do posto Ipiranga. Porque o Paulo Guedes não é o posto Ipiranga. Ele é aquele boneco maluco que fica sacudindo em frente do posto. Aí eu digo a vocês, pelo fato de eu ser da área de economia, que a gente realmente tem algo aí incerto. Ah, Cidadão, mas o agronegócio está ajudando o Brasil. O agronegócio ajuda quem? O Brasil de que forma? O que adiantou produzir em grande quantidade e bater recordes? Olha só o preço dos alimentos. Você sabe que aqui no Brasil não existe assim uma lei, e o pior é que não existe boa vontade dos nossos representantes de criar lei para determinar o que deve, grande quantidade ou não, ser exportado. Se tivéssemos em guerra, o Brasil hoje estaria passando dificuldade, porque o Brasil, né, o grande produtor estaria vendendo lá fora para os países que precisavam ser alimentados, vendo sua população aqui passando fome. Temos mais de 10 milhões de brasileiros passando fome, abaixo da linha da miséria. Um trabalho que o governo Lula teve, quem não lembra aí, né? O Fome Zero, o programa Fome Zero. Pois é, o Brasil não deu continuidade. E agora entrou, porque nós tivemos o impeachment de 2016, que sacudiu a nossa economia, com a quebrança de várias empresas e empregos formais sendo contabilizado pelo IBGE como emprego. E aí de quebra, quando se esperava um salto da economia brasileira no ano de 2020, veio a pandemia. Já tivemos no início deste ano o resultado de 1 ponto percentual no nosso PIB de crescimento, o mais vergonhoso. E esse ano a projeção não ia ser grande coisa. Mas o ministro Paulo Guedes ele vende algo falso. Algo falso. Vai que não sai a palavra. De um Brasil de crescimento, recuperação em V, em K. Mentira. É um ministro falha. Olha pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Na minha faculdade e na minha pós, pelos livros de economia que eu estudei, não existe nenhum artigo ou livro que se fale de Paulo Guedes. Não tem. Que economista fabuloso é esse que não tem aí seus estudos acadêmicos voltados à universidade? Era só mais um fantoche, uma mentira. A velha boa desculpa da mamadeira de piroca. Aí é o resultado. Mas mesmo assim, né? Ele tem 40% de aprovação. Bolsonaro ficou com 40% de aprovação. Lembro-me de um comentário do Leonel Hatz, aquele policial civil, e ele lá do Rio Grande do Sul, né? E também comparando todos aqueles fatos que aconteceu na Alemanha, como eu falei para vocês, eu estou compartilhando o History, pedaço de trechos falando sobre o fascismo e o nazismo. Hitler, por ter feito o que fez, por ter matado aquelas pessoas, ainda era muito popular na Alemanha. Enquanto o mundo odiava Hitler, em 1941 e 43, a Alemanha exaltava Hitler. Estava no meio da guerra.
que com baixas, matando judeus e perdendo soldados, mas o povo ainda aclamava e dava uma alta popularidade a ele. É por isso que talvez eu hoje vejo essa porcentagem, 40% de aprovação do governo Bolsonaro, algo parecido com o que a Alemanha viveu na década de 40. Aí nós temos muitos idiotas que idolatram esta figura como Salvador e que já mostrou a sua incapacidade, inepto a função. Mas está tentando aí ganhar a carona terminando, né, obras de governos anteriores e carimbando como se fosse o seu. Tentou copiar aí o Bolsa Família, dando o nome de Renda Brasil, aumentando o valor. Mas de onde é que viria o dinheiro? Aí descobriu que Paulo Guedes tinha uma intenção de congelar salários de aposentados e servidores. Aí o Bolsonaro, que tinha criado esse projeto e disse que não se falava mais, estava proibido, o que ele faz? Ele pega lá e diz, não, agora é a Câmara e o Senado que vai ter que aprovar, jogando a culpa para eles lá, a bola para eles. Uma proposta impopular, que não vai ser aprovada. Mas a luta continua, é isso que eu digo a vocês. Ainda vai passar muita água debaixo dessa ponte. A gente vai iniciar aí o processo de 2021 e 2022, então acredito que muita coisa vai acontecer. O governo Bolsonaro não é capacitado para levar o Brasil a um crescimento pujante e a gente vai enfrentar algumas dificuldades, principalmente a partir de janeiro de 2021, essa quantidade de quase 40 milhões de desempregados. E não vai ter auxílio, não vai ter ajuda. Então a gente vai começar aí e vai ver como é que fica a situação. Pessoal, deixa eu ver aqui, acho que eu vou dar, né, uma finalizada aqui no vídeo, mas eu vou mandar aqui um abraço aqui para Alexandre e a Áurea, né, Alexandre Melo e a Áurea Lima, que acabaram de entrar também, e a gente vai se despedir. E também quero falar uma coisa muito importante aqui no grupo, né? Vamos analisar e ler mais as postagens para que a gente não possa, de certa forma, denunciar um membro de forma injusta. Porque às vezes quando a gente vai ler a postagem, às vezes ela tem um sentido de interpretação diferente, mas condiz com aquilo que pensamos aqui dentro do grupo, né? Então, para não ocorrer injustiça da gente acabar excluindo um post ou um membro, a gente peça que dê só uma analisada, uma avaliada aí, que é para a gente poder seguir na formação da união desse grupo para a posição de 2022, que vai ser o ano que nós iremos sacudir as redes sociais. As placas tectônicas daqui irão sacudir realmente e nós vamos tirar Bolsonaro no governo. No mais, eu me despeço por aqui, galera. Valeu, um abraço, até a próxima.